Está decretado o fim da era turbo na Fórmula 1, por dois motivos. O primeiro é de ordem econômica. Um motor turbo custa 3 vezes mais. E numa temporada em que utiliza cerca de 30 motores, uma equipe gasta mais de 2,5 milhões de dólares, só com motores e peças de reposição. O outro motivo é a segurança. Ninguém consegue frear a escalada de potência desses motores. E a velocidade dos carros já está muito além do que as condições das pistas comportam. Por isso, o fim está decretado. Mas para não ser uma medida tão drástica, isto vai acontecer através de uma desativação do turbo no período de 2 anos. Só em 89 é que o turbo estará definitivamente proibido. Mas o que isso representa para quem está dentro do negócio, para quem corre ou quem projeta os carros? Eu acho que alguma coisa tinha de ser feita. Nos treinos, os carros estavam potentes demais. Em circuitos de rua como Mônaco, era muito difícil dirigir. Acho que acertaram na decisão. Foi bom para o esporte também, pois os motores estarão mais ou menos com a mesma potência. Será mais difícil ultrapassar e bom para quem assiste a corrida. And it's better for the people to look at the race. Direi que a maior parte delle vetture di serie... A grande maioria dos carros de passeio não é de motores turbinados. A extinção deles na Fórmula 1 faz com que haja maior desenvolvimento dos carros de passeio. E é bom para a nossa segurança, pois com o turbo, ela era cada vez menor. Era necessário reduzir a velocidade, pois os autódromos não são apropriados para esse tipo de máquina. Será regulamento diverso? Bom, é um regulamento diferente, mas não uma regressão técnica. Todo o desenvolvimento eletrônico conseguido até hoje será, sem dúvida alguma, utilizado nos motores aspirados. Credo che sia una cosa... É algo inteligente o abandono do turbo na Fórmula 1. A coisa mais inteligente que a Federação Internacional fez nos últimos 2 anos, sem sombra de dúvida. Porque o turbo não trouxe nada de positivo à Fórmula 1, somente a elevação dos custos a níveis altíssimos. Solo ha elevato i costi della gestione a livelli troppo elevati, quindi niente di positivo. Os motores aspirados vão voltar. Todo o empenho e esforço de todas as fábricas envolvidas na Fórmula 1 vão se concentrar em cima de motores aspirados, que são na maioria dos motores utilizados nos carros de rua. Toda a tecnologia que se aprendeu nos últimos anos com o turbo vai se aplicar em motores aspirados, fora o turbo em si, toda a eletrônica, enfim, eu acho que vai continuar avançando como sempre e vai se gastar tanto quanto antes, porque tem que se melhorar e eu não vejo nada de negativo nisso e muito melhor no fator segurança. O piloto que gosta de guiar cada vez mais rápido é um regresso, não há dúvida. Como segurança, no ano que vem, talvez seja uma coisa boa. Esse ano vai ser muito pior, porque a diferença de carros, turbo e carro com aspirados, em certas pistas vão ter uma diferença quase de 400 cavalos. Pista que nem no México, que nem em Zelta. E isso, para a segurança, é muito... É perigoso ter um carro muito mais lento na frente. Não há dúvida. A equipe Tyrrell resolveu não esperar o campeonato de 89. Foi a última a passar do Cosworth para o turbo em 85 e agora será a primeira a voltar. Na esperança de que, mesmo sacrificando esse primeiro ano, possa estar já mais adiantada no momento em que todas as outras tiverem que reingressar na era do motor aspirado. Pode parecer suicídio uma equipe querer correr com motor aspirado contra o potente motor turbo na Fórmula 1, mas não é. Esse novo regulamento da Fórmula 1 tenta deixar as coisas mais equilibradas nesse sentido e até cria certas proteções para quem quiser começar agora a correr com o motor aspirado. Por exemplo, quando o turbo apareceu na Fórmula 1, o antigo motor Cosworth tinha uma capacidade de 3 litros. Agora tem 3,5 litros. Além disso, todo carro que tiver motor aspirado pode pesar 40 quilos a menos. Quanto ao combustível, não muda nada. Tanto um como o outro terão a capacidade limitada em 195 litros. Só que muito provavelmente os carros com motor aspirado não precisem nem mesmo dos 195 litros, o que representa mais vantagem no peso. E a potência dos motores turbo deve cair um pouco, porque todos os carros terão que usar uma válvula que vai limitar a pressão em 4 atmosferas. Tudo isso foi feito no sentido de proporcionar equivalência entre os dois tipos de motor. Ao mesmo tempo que impõe restrições ao turbo para conseguir reduzir a sua potência, o regulamento cria mais liberdade no desenvolvimento do motor aspirado,
para que ele ganhe potência. Se der certo, eles vão correr de igual para igual já neste primeiro ano. Mas a própria FISA acredita tão pouco nisso que até já criou um novo prêmio, o troféu Jim Clark, para o piloto que se classificar em primeiro lugar entre os que correm com motor aspirado. Este ano, a disputa entre Nelson Piquet e Ayrton Senna, que em 86 já encantou o mundo da Fórmula 1, ganha um componente importante. Os dois vão correr com o mesmo motor. De agora em diante, se houver alguma diferença, vai ser no carro ou no braço. Ayrton Senna lutou muito para conseguir o motor Honda na Lotus. E depois de tudo certo, quando a Lotus enfrentou uma crise provocada pela inesperada saída da John Player, Ayrton lutou mais ainda para continuar na equipe. Não porque faltassem propostas. Na época, a McLaren mudou todos os seus planos e ficou quase um mês esperando uma definição de Senna. Na McLaren, Senna teria uma equipe prontinha. Carro, motor e estrutura. Ele teria que correr junto com Alain Prost, mas isso não o incomodava. Na Lotus, ele tinha que contar com a sorte para que a equipe conseguisse lhe dar tudo o que ele havia exigido. Um novo carro, construído para o motor Honda e uma estrutura que funcionasse melhor do que no ano passado. Apesar de tudo isso, Senna recusou o convite da equipe tricampeã do mundo, preferindo acreditar na Lotus. Se eu saísse, eu acho que atrapalharia todo o esquema da equipe, principalmente na Honda. E pelos japoneses terem sido muito diretos e corretos comigo durante o ano inteiro, no ano passado, nas negociações, eu achei que deveriam tentar ao máximo de mim para continuar na Lotus. Isso significa também uma confiança no projetista Gerhard Carucci? Bom, foi uma somatória de coisas. Era o fato da Honda, como eu já acabei de explicar, o fato de Gerhard estar envolvido no carro, o carro já estava praticamente pronto, em fases finais. Então a gente abandonaria tudo quase no final. E não era a minha vontade. Minha vontade era então ir até o final e tentar mais uma vez esse projeto. Pelo lado de Piquet, o trabalho é menor. A Williams já tem um carro à altura do motor Honda e uma boa estrutura de equipe, desde que não repita os erros do ano passado ao dividir as atenções entre Piquet e Mansell, muitas vezes favorecendo o inglês. O ano passado foi muito difícil para mim, porque foi o primeiro ano que eu entrei no time, e até você acostumar, até você conhecer o pessoal todo, até você criar uma amizade, isso demora um certo tempo. É importante, Nelson, o piloto tem que conquistar essa amizade dentro para saber que ele vai ser bem tratado, é isso? Mas eu acho que em qualquer trabalho você tem esse problema. Nossa, aqui também, logicamente, nós somos de nacionalidade diferente, tudo isso prejudica um pouco, porque a gente estava competindo com o inglês, no time inglês, e também teria a mesma condição de ganhar o campeonato do mundo. Então, dentro do time sempre tinha aquele puxa pra cá, puxa pra lá, né? A Honda vai correr atrás de um título de campeã que perdeu no ano passado e até agora não entendeu direito como é que isso aconteceu. Consequência disso, ainda mais vontade de ganhar em 87. O seu motor tem força e tem resistência. O seu esquema de trabalho é perfeito, coisa de japonês. Uma estrutura que funciona. São 14 mecânicos, 2 engenheiros-chefes, 8 engenheiros responsáveis pela parte eletrônica e a análise do comportamento através dos computadores. Dos 14 mecânicos, são 7 da Lotus e 7 da Williams. Os 2 chefes, um para cada equipe. Os 8 engenheiros eletrônicos trabalham em conjunto para ambas as equipes. Além disso, existe uma chefia de coordenação que é exercida por Osamu Goto e que conta com mais 3 assessores. Quer dizer, os mecânicos de cada equipe podem trabalhar em separado, mas no alto da pirâmide dessa estrutura, as informações da Williams e da Lotus se encontram. E o inevitável acontece. Por mais que Piquet e Senna não queiram, a troca de informações acaba acontecendo. Além disso, se são todos japoneses, como é que a equipe de Piquet e a equipe de Senna vão saber quem é quem? Nabukatsu Yanagihara, que é um assessor da Honda brasileira para este grande prêmio, garante que dá para diferenciar. Dá, para eles dá também. Mesma coisa que se para os japoneses, se a gente chegasse a ver ocidentais, aliás, parece que tem todo mundo a mesma cara, a não ser cabelo que é um pouco escuro, mas um pouco mais claro, né?
Lotus e Williams com motor Honda. E o piloto faz tanta questão de ter as informações para ele. Como é que você pode evitar, por exemplo, que as informações suas para a Honda cheguem na Lotus? Não, aí é o desenvolvimento total do motor, não tem jeito de evitar nada, porque se você evitar a informação do teste de motor, você não pode desenvolver o motor. Então a informação sua tem que ser precisa e isso não tem jeito de evitar. A informação passa de um lado para o outro, da parte do motor, os motores vão ser praticamente iguais. Eu acho que vai ser melhor para a Honda. A Honda tem 2 equipes para jogar, para aprender mais, seja com uma, seja com a outra. E unindo a informação das duas, tem um melhor resultado. Não atrapalha em nada? Eu não acho que atrapalhe nada. A Honda tem estrutura suficiente para fornecer 2 equipes de grande porte, sem problema nenhum, é o que eu acredito. E dessa forma eu acho que ele só tem a ganhar, jogando com 2 equipes e aprendendo mais rapidamente, desenvolvendo melhor. Quem poderia levar vantagem entre os pilotos que vão correr com Honda seria o japonês Satoru Nakajima, que estreia na Lotus. Mas ele ainda está longe de fazer parte do primeiro time. Que Ayrton Senna e Nelson Piquet estão entre os grandes favoritos ao campeonato mundial, ninguém tem a menor dúvida. Mas quais são os outros pilotos que podem disputar o título deste ano? O primeiro grande rival é o bicampeão Alain Prost. A equipe McLaren continua sendo uma das mais bem estruturadas, apesar de ter perdido o projetista John Barnard para a Ferrari. E além de Prost, que nos últimos anos se tornou um piloto quase imbatível, tem agora o sueco Stefan Johansson, um talento que ainda não explodiu. Um rival dentro e fora da pista, tanto de Ayrton Senna como de Nelson Piquet, é o inglês Nigel Mansell da Williams. Depois de perder o campeonato do ano passado por um pneu estourado, Mansell certamente não vai querer aceitar a prioridade que a Williams está prometendo para Piquet este ano. A Ferrari é sempre a Ferrari, e mais ainda quando passa por uma reestruturação tão grande. Com a importação do inglês John Barnard, muita coisa mudou na equipe, a começar por detalhes como cortar o espaguete e o vinho do almoço dos mecânicos nos autódromos, até o rigor no tratamento com os pilotos e a imprensa italiana, que sempre foi muito considerada na equipe. Mas a verdade é que a vinda de John Barnard cria a expectativa de bons resultados para Michele Alboreto e o novo contratado Gerhard Berger, um grande talento que nasce. Surpresas podem vir da Benetton, uma equipe que há muito já deixou de ser pequena. A Benetton perdeu o motor BMW, mas ganhou o Ford Cosworth Turbo. A equipe tem também um novo piloto, o talentoso Thierry Poussin, novo companheiro de Theo Fabi. Mas quem conhece velocidade é que nos apresenta os favoritos do ano. Sem dúvida, a Williams é a grande favorita, ainda mais com pilotos como Piquet e Mansell. A Lotus com Senna também, e ainda a McLaren. Quanto à Ferrari, nós teremos algumas dificuldades no início da temporada, mas a partir do meio dela, vamos incomodar bastante. Williams com Piquet e Mansell, acho. Senna, Prost, espero que nós da Ferrari possamos vencer alguns grandes prêmios. Sem dúvida alguma, os favoritos são as escuderias com motor Honda, mas não quer dizer que elas vencerão. Quanto aos pilotos, Nelson Piquet é o favorito para este ano. Nelson, io credo che sia il favorito per il campionato di quest'anno. Eu acho que Ayrton Senna com a nova combinação carro Lotus, motor Honda tem ótimas chances de lutar pelo título deste ano. Eu creio sinceramente que será um brasileiro o ganhador do campeonato. Não sei qual, mas o campeão será um brasileiro.